Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou plantonista de Física e hoje eu vou resolver o exercício 8 da lista de Lady Coulomb do professor Edu Lessi. O exercício diz o seguinte: eu já copiei aqui o enunciado e a imagem que estava disponível no enunciado para a gente para facilitar a nossa resolução. Em uma das imagens a gente vai desenhar as distâncias, então a parte geométrica do exercício, e na outra a gente vai desenhar a parte das forças. Então, eu tenho uma pequena esfera C com carga elétrica de 5 vezes 10 a menos 4 Coulomb, que é guiada por um aro isolante semicircular de raio 2,5 metros, situado num plano horizontal com extremidades A e B, como indica a figura. Então, eu sei que eu estou trabalhando com uma carga positiva e com raio de 2,5 metros. Então, vou marcar aqui minha carga C, ela é positiva. Como ele está falando do raio, eu já vou marcar meu raio nessas duas figuras, porque eu vou precisar deles. Aqui, vou marcar um ponto D, como sendo meu ponto médio entre A e B, que eu tenho 3 segmentos que têm exatamente o mesmo tamanho, porque são o raio da circunferência. Vou deixar esse ponto D aqui também. A esfera pode se deslocar sem atrito, tendo o aro como guia. Nas extremidades A e B desse aro são fixadas duas cargas elétricas pontiformes de 8 e 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb, respectivamente. Sendo a constante eletrostática do meio igual a 4 raiz de 5 vezes 10 a nona, na posição de equilíbrio da esfera C, a reação da normal do aro sobre a esfera tem módulo igual a. Então, ele está me dizendo que eu tenho outras duas cargas envolvidas nesse exercício. Então, eu tenho uma carga A que ela é positiva e eu tenho uma carga B que também é positiva. Ele me dá um valor para a constante eletrostática e me pergunta no equilíbrio, né? Eu quero o equilíbrio da esfera. Então, aqui o que eu quero é que a minha força resultante seja zero. Eu quero encontrar quanto que vale a reação da normal. Então, quanto vale minha força normal. Então, vamos começar aqui, primeiro, marcando as forças que estão atuando. Então, se eu tenho duas cargas positivas, a A e a C, eu sei que elas estão separadas por uma distância, que eu vou chamar aqui de dA. E por serem duas cargas positivas, elas vão causar uma força de repulsão entre elas, que eu vou denominar de FA. Da mesma forma, eu tenho uma distância entre a partícula B e a partícula C, que eu estou chamando de dB aqui. Vou marcar nessa segunda figura. Então, eu também vou ter uma força de repulsão entre a partícula C e a partícula B, que eu estou chamando de FB. Fica faltando agora marcar só a força normal. A força normal eu tenho que lembrar que ela é sempre perpendicular à superfície de contato. E nesse caso, por ser um aro semicircular, essa força vai ter na direção radial. Então, vou marcar aqui, esse também é o raio da minha circunferência. E eu vou ter aqui a minha força normal, certo? Agora, legal de perceber é o seguinte, eu sei que a força A e a força B, elas já estão perpendiculares entre si. E como que eu sei isso? Porque o meu triângulo ABC é um triângulo retângulo, porque ele está inscrito em uma circunferência, tá? Então, eu já sei que A e B estão perpendiculares entre si. O que eu vou precisar fazer nesse exercício, então, é pegar essa minha força normal e decompor ela em duas partes. E enxergar que um pedaço dela tá aqui num eixo que eu vou chamar de horizontal, então vai ser meu NX, e o outro pedaço dela tá na vertical, e vai ser o meu NY. Para fazer essa decomposição, eu vou escolher esse ângulo alfa aqui, que tá entre a normal e a normal em X. Vou marcar esse ângulo alfa também no meu primeiro triângulo. Então, se aqui tá a minha direção radial, isso tem o mesmo tamanho que todos os outros, esse ângulo é alfa. Se você for perceber, do triângulo BDC, ele é um triângulo isósceles,
porque o lado CD e o lado BD, eles são o raio da circunferência. Então, eu sei que esse meu ângulo alfa também está aqui, pertinho do ponto B. Isso é importante porque agora esse ângulo alfa está presente no triângulo ABC, que é o meu triângulo retângulo. Isso vai me facilitar na hora de escrever o seno e o cosseno desse ângulo. Então, olhando para esse triângulo que eu descobri aqui, que eu tô pintando em amarelo, eu posso fazer a minha decomposição da força normal. E fazendo essa decomposição, utilizando seno e cosseno, eu descubro que a minha normal em Y, ela vai valer, ela tá junto com a função seno, então que NY é N seno de alfa, e o meu NX vai ser N vezes o cosseno de alfa. A partir dessas duas informações, eu posso vir aqui para minha condição de equilíbrio. Então, se eu quero equilíbrio, eu vou fazer com que a minha força resultante seja zero. E isso vai precisar acontecer nas duas direções. Então, se eu for olhar aqui em X, eu vou poder escrever que a minha força B, ela é igual a NX. E se eu for pensar a mesma coisa agora em Y, a minha força A vai ser igual ao meu NY, certo? Com essas duas informações e utilizando a decomposição que eu acabei de fazer, eu posso escrever aqui que FB é N vezes o cosseno de alfa e que FA é N vezes o seno de alfa. E aqui agora, como eu tenho a normal aparecendo nas minhas duas equações, eu vou isolar esse valor em cada uma delas. Então, vou deixar a normal aqui sozinha. E o que eu vou fazer vai ser igualar essas duas equações. Então, eu vou poder dizer que FA sobre o seno de alfa é a mesma coisa que FB dividido pelo cosseno de alfa, certo? Agora aqui o que eu vou fazer, só para ficar mais fácil da gente fazer as manipulações matemáticas, vou multiplicar isso aqui em cruz e vou, através da lei de Coulomb, calcular quem é FA e quem é FB. Então, se você olhar, lembrar aqui no meu desenho, FA é a interação entre a carga A e a carga C. Então, FA é K0, Q de A, Q de C, dividido pela distância entre A e C, que eu chamei de dA ao quadrado, vezes o cosseno de alfa. E FB vai ser K0, Q de B, Q de C, o seno de alfa, dividido pela distância de B ao quadrado. Aqui, meu K0 vai ser simplificado, minha carga de C também. E se eu for pegar os meus valores do enunciado aqui, a carga de A é 8 vezes 10 a menos 6. Então, vou fazer essa substituição. 8 vezes 10 a menos 6, vezes o cosseno de alfa, dividido por dA ao quadrado, vai ser 1 vezes 10 a menos 6, que é a carga de B, seno de alfa, distância de B ao quadrado. Então, dessa parte aqui, eu descubro, vou mais uma vez fazer simplificações matemáticas e vou reescrever. Eu tenho que 8 cosseno de alfa sobre dA ao quadrado é igual ao seno de alfa sobre dB ao quadrado. Fazendo algumas manipulações aqui, eu vou passar o dB para cima multiplicando e vou levar o cosseno
para o lado de lá, dividindo. Então, aqui o que eu vou ter é que seno sobre cosseno eu sei que é a tangente, que a minha tangente de alfa vai dar 8dB ao quadrado dividido por dA ao quadrado. Então, o que eu podia encontrar com as forças que eu tinha em minha condição de equilíbrio já está aqui. Agora, eu tenho essa tangente de alfa que apareceu aqui. Para isso, eu vou retomar lá o triângulo ABC, e no triângulo ABC, eu vou calcular quem é a tangente de alfa. Se eu for ver tangente de alfa é cateto oposto, que é dA, sobre cateto adjacente, que é o dB. Então, aqui o que eu tenho vai ser um sistema de equação onde a minha tangente de alfa tá valendo dA sobre dB e a minha tangente de alfa também vale 8dB ao quadrado sobre dA ao quadrado. Agora, resolvendo esse sisteminha, vou igualar tangente com tangente. Então, o que eu vou ter aqui é isso. Agrupando, vou colocar dA e dB para o mesmo lado, eu vou ter que dA ao cubo dividido por dB ao cubo tem que dar 8. Então, tirando a raiz cúbica dos dois lados, eu tenho que dA sobre dB dá 2. E se você lembrar, dA sobre dB é minha própria tangente. Então, daqui o que eu encontrei é que a tangente de alfa tá valendo 2. Tudo bem? Vou ter que continuar usando alguns argumentos trigonométricos aqui. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou, da mesma forma que eu calculei a tangente aqui nesse triângulo ABCD, eu vou calcular agora quem é o seno. Então, se eu for calcular o seno de alfa, seno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Então, a minha hipotenusa aqui tá dando 5, porque é 2 vezes o raio. E se eu for calcular o cosseno, vai ser o cateto adjacente também pela hipotenusa. Então, eu também tenho essas duas outras informações. Daqui, dessa tangente ao quadrado, através da relação fundamental, tendo a tangente, eu consigo encontrar quem é o seno e quem é o cosseno, né? Eu sei que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui tem que dar 1, né? E como a tangente é 2, eu sei que seno sobre cosseno também é 2. Então, eu sei que o seno de alfa é o dobro do cosseno. Fazendo essas substituições aqui, eu vou ficar que 4 cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa dá 1. 5 cosseno ao quadrado dá 1. O cosseno ao quadrado vai ser 1 quinto. E aí, tirando essa raiz quadrada, eu sei que esse meu cosseno vai dar 1 sobre raiz de 5, que racionalizando é raiz de 5 sobre 5. Calculado o cosseno, eu encontro o seno também rapidinho, porque eu sei que o seno é o dobro disso. Então, tendo essas duas informações e o que eu calculei aqui em cima anteriormente, o seno é dA sobre 5. Então, o seno de alfa é dA sobre 5. E eu acabei de calcular que isso é 5 raiz de 5 sobre 2. Desculpa. Aqui eu acabei
Trocando, isso aqui é 1 dividido por 5 do seno. Então, resolvendo essa equação aqui, eu acho que a minha distância dA, ela tá valendo 2 raiz de 5. E fazendo a mesma coisa com o cosseno é dB sobre 5, então é raiz de 5 sobre 5, eu encontro facilmente que a minha distância do ponto A ao ponto B é raiz de 5. Feito isso, eu posso escolher voltar aqui em qualquer uma das minhas igualdades, utilizando a força A ou a força B e a normal. Eu vou escolher, para achar a normal, escrever que FA é igual a N vezes o seno de alfa, né? Então, se eu for isolar essa normal para finalmente encontrar o que o meu exercício quer, isso é FA sobre o seno de alfa. Isso vai ser K0, Q de A, Q de C, a distância de A ao quadrado, vezes o seno de alfa. Então, vou vir aqui, substituir esses valores, as informações que eu tinha no enunciado. O meu K0 é 4 raiz de 5 vezes 10 a nona. A minha carga de A é 8 vezes 10 a menos 6. A carga de C é 5 vezes 10 a menos 4. Tudo isso vai estar dividido pela distância de A ao quadrado. Então, a distância de A é 2 raiz de 5. Vezes o seno, que é 2 raiz de 5 sobre 5. Então, aqui, se eu fizer as simplificações matemáticas, esse 2 ao quadrado vai embora com esse 4. Esse 5 é raiz de 5 ao quadrado, que vai dar só 5, vai ser simplificado com esse 5. Essa raiz de 5 aqui de baixo vai embora com a raiz de 5 lá de cima. Esse 2 eu posso simplificar com esse 8, vai sobrar um 4. Isso aqui vai ficar 5 vezes 4 e vezes um 10. Aqui eu tenho 10 a menos 10 com 10 a nona. Isso vai me dar 2 newtons. Então, a resposta do meu exercício vai ser 2 newtons, que se a gente voltar aqui e checar as alternativas, é minha letra B de bola. Beleza? Então, espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos para vocês